Eu vi agora que o nosso ministro Dias Toffoli, ele... Você tem a notícia aí, Junito? Ele tem as duas, tem os benefícios pro judiciário, mas tem aquela coisa da JBS, né? Um prêmio, um negócio bizarro, sabendo ainda que o advogado que cuidava do caso é de um escritório ligado aparentemente à esposa do ministro do Supremo. Lembrando que isso é uma decisão recente permitindo que ministros do Supremo, que escritórios escritórios ligados a figuras do Auto Judiciário pudessem basicamente ter casos sendo julgados lá. Não há conflito de interesse, tá? Olha isso, Toffoli suspende multa bilionária do acordo de leniência da JIF, que é a JBS. Então eles fizeram um acordo de leniência, havia uma multa inclusa, porque o que esses caras tiraram de dano pro Brasil não tá no gibi, é um grupo corrupto, o grupo dos irmãos dos irmãos Wesley, está o nome desses caras, dos irmãos Batista, é um grupo criminoso, e o Toffoli suspendeu a multa bilionária do acordo e ficou por isso mesmo. E o pior, veja o subtítulo. Decisão foi tomada no primeiro dia do recesso dos ministros do STF. A esposa de Toffoli, Roberta Rangel, é advogada do grupo. Eu não tenho meios de expressar o quanto isso é errado. Isso não pode estar certo. E todas as vezes que eles fazem isso, e assim, o ministro Toffoli e os demais ministros supremos precisam entender, porque assim, eles se colocaram numa cruzada em nome da democracia. Uma cruzada em nome da democracia, eles estão enfrentando os inimigos da democracia. Entendam, isso aqui fundamenta a criação de discurso golpista cada vez mais exagerado, de qualquer matiz ideológico, de todas as cores, porque isso aqui mostra que o sistema não é justo. E que quem está ocupando posições de poder no Brasil não está fazendo isso de maneira virtuosa. Especialmente no momento em que o Brasil vai mal. Em que as classes médias estão empobrecidas, em que as pessoas mais pobres mal conseguem comer direito. Em que as pessoas não aumentam sua renda. Isso soa apenas profundamente injusto. E além de injusto, outras cositas mais, né? Eles tornaram ok esse negócio de escritórios de advocacia, de pessoas ligadas a ministro do Supremo, poderem atuar em casos lá na Suprema Corte. Aí vem um julgado do Toffoli sobre beneficiando uma empresa que tem como advogada a esposa dele, e a gente vai falar que isso é ok. E as pessoas vão fazer o quê? Vão aplaudir o STF? Não, o STF está fazendo um grande trabalho pela democracia. Eu não tenho palavra para falar sobre isso. No momento que o Lula convoca uma manifestação pro dia 8 de janeiro, dizendo que é ele, o presidente do STF, e não sei mais quem, acho que talvez o presidente do Congresso Nacional, estão convocando juntos uma manifestação em nome da democracia. Esses caras não estão bem da cabeça. Esses caras estão completamente distantes da realidade. A vida das pessoas está uma desgraça. Está uma desgraça. As pessoas estão se mudando do Brasil. As pessoas perderam a esperança no Brasil. E aí quando elas olham pro topo, que é de onde deveria vir o exemplo, porque a ideia de aristocracia, se a gente for falar nesses termos, é o governo dos melhores. E se esses caras querem se comportar como uma aristocracia porque eles consideram que são uma aristocracia, eles deveriam dar o exemplo. E eles não dão o exemplo. E aí a gente vê tudo acontecendo de cima a baixo. Quando a gente vê, por exemplo, aquela coisa que viraliza o tempo todo, os famosos casos de saque a caminhões, né? Um motorista de caminhão bateu, o caminhão tombou, tem cerveja, as pessoas roubam cerveja. Um caminhão tomba com TV, roubam TV. Outro dia uma coisa horrível, tombou com vaca, e as pessoas pegando e matando as vacas no meio da rua para levar para casa, né? Isso aí, como é que a gente vai reclamar daquelas pessoas na base da pirâmide quando elas estão apenas fazendo, no seu momento de exercício de poder, aquilo que aqueles que têm poder fazem diariamente? A base também é esse espelho do topo. E o topo tem muito mais meios de ação para influenciar positivamente a base do que a base e o topo. Eu sei que muita gente fala, os políticos são reflexos da sociedade. São reflexos da sociedade. Mas os políticos e os homens em posições de poder não necessariamente advêm disso. Por exemplo, poder econômico. E, por exemplo, o poder político advindo do poder econômico, em estruturas que não necessariamente são elegíveis. Logo, se essas pessoas que estão em posição de poder e que não advêm, vamos dizer, do caldo cultural da base, não transformam positivamente a base, e pior, estimulam um sentimento niilista na base,
Eles são muito mais responsáveis pela situação do que o próprio povão. E eu sei que as pessoas gostam de culpar o povão por tudo. Eu também gosto. Todo mundo gosta de culpar. Que tá errado isso, aquilo. Todo mundo gosta de apontar o dedo. Mas a culpa tá no topo. O topo dispõe de meios de ação para transformar a base. E o topo não faz isso. O topo se locupleta da base. Essa é a real. Olha essa outra notícia aqui. Toffoli, aqui na sequência, Toffoli libera 1 bi em penduricalhos a juízes federais que havia sido a juízes federais que havia sido cassado pelo TCU. Sim, os penduricalhos haviam sido cassados pelo TCU. Magistrados poderão embolsar individualmente até 2 milhões e TCU prevê dano irreversível aos cofres públicos. Conselho Nacional de Justiça acusa Tribunal de Contas de se intrometer em área que não tem competência. É isso. Todo mundo sabe que o TCU é feito, é tomado, é eivado de nomeações políticas. O Renan Calheiros é cheio de nomeados dele dentro do TCU. Todo mundo sabe disso. O TCU é um órgão político. Joga junto com o poder estabelecido. Ele faz parte dessa teia de agentes políticos / jurídicos que estabelece o que é poder e como o poder funciona no Brasil. Você lembra quem tinha barrado esse 1 bilhão? Kim Kataguiri, não foi? É. Aquele é o processo que o Kim Kataguiri barrou. Foi o Toffoli lá e liberou. Então veja. Kim Kataguiri havia barrado esses penduricalhos. Dias Toffoli, ministro do STF. Como você vai pedir pra pessoa fazer um sacrifício? Como você vai pedir austeridade à pessoa? Como você vai pedir respeito, civilidade à pessoa quando a elite é isso? Liberar agora 16 bi em Lei Rouanet. Eu vi um papo interessante rolando no Twitter, o Sugamosto, lá do Sol da Pátria, falando, a direita chegou no poder, ficaram trazendo aqueles discursos libertinos, fecharam o Ministério da Cultura, poderiam ter fomentado uma determinada arte conservadora, e agora estão aí chupando o dedo enquanto a esquerda faz isso. Eu acho que ele tá certo nesse argumento. Não obstante, eu tenho certeza que esse dinheiro, esses 16 bi, estão sendo usados para fomentar a arte, mas não apenas a arte, estruturas políticas, culturais, aparatos políticos e culturais da esquerda. A gente sabe que a esquerda atua muito no universo da comunicação. Então, quando você financia determinados grupos, determinadas agências, determinadas produtoras, você está financiando o aparato, a máquina político-ideológica da esquerda. E o PT faz isso de forma muito clara. Todo aquele lobby da Paula Lavigne vai nessa linha. Toda aquela campanha que os caras fizeram, inclusive pelo PL 2630, que financiava globais sobre direitos autorais, tem a ver com esse universo como um todo. Eles têm um aparato político-cultural muito forte. Não sou eu que vou negar isso aqui, né? E aí, durante o governo Bolsonaro, houve uma oportunidade perdida. No que eu também coloco como, vamos dizer, se não como réplica, porque eu concordo com o argumento, como, vamos dizer, como eu adiciono aqui ao argumento dele. Não há, porém, e esse é um problema da direita, massa crítica de produtores culturais com obras e estrutura para serem financiados. A direita é um deserto cultural. Quando eu falo aqui da Valete, eu peço pra vocês assinarem a Valete, tá? Pra vocês entrarem no clube, é porque, cara, a gente tá começando um negócio aqui. Né? Como eu falei, hoje estamos publicando o primeiro livro, o e-book do Russo, que se Deus quiser se vender bem, vamos também ter a versão impressa dele. Eu mesmo me animei depois do e-book do Russo, eu vou querer soltar o meu depois, e espero que outros autores da revista Valete possam soltar seus livros também na editora Valete, tá? Mas da editora eu quero ter o selo musical da Valete, a cafeteria, os encontros, os eventos culturais, inclusive shows. Eu quero entrar, a Valete no fundo é uma marca ligada a isso, tá? Mas pô, daqui quanto tempo isso vai estar? Espero que, se Deus quiser, a gente consiga em 5 anos estar atuando em todas essas áreas, bem, de maneira lucrativa e produzindo uma obra sólida. Quem dera construindo filmes de ficção, obras como um todo, tá? Então, é uma situação horrorosa, mas voltando pro caso ali, é 1 bi pra isso, é 16 bi pra Rouanet agora, tá? Financiando o aparato político-cultural da esquerda. E, cara, desalento pra sociedade. Haddad, e eu acho muito engraçado, foram 16 bi pra Lei Rouanet, agora tem 1 bi nessas coisas, e o Haddad caçando 1 bilhãozinho aqui e ali, tá achando comprinha dos outros na internet. O Haddad, o que ele vai arrumar de arrecadação nessa história é pouco. É pouco. Ele tá agora tentando taxar o jogo do tigrinho, esses blazes, essas tranqueiras. Mas isso é pouco. Qualquer paulada que eles estão colocando em gasto é muito mais substancioso do que isso aí, tá? Então,
É muito complicado que a gente sequer tem no Brasil um discurso sobre fiscalismo, sobre se você é ortodoxo ou não, se tem uma agenda ligada a mercados de austeridade ou não. O que a gente tem é mamação pura e simples. Não é, é keynesiano, não, isso aqui é ortodoxo, não é nada. É o país da pilantragem mesmo. O Brasil é o país do patrimonialismo. Tá? E, enfim, você vê essas notícias todas, você consegue mesclar todas elas, né? Parece que tá rolando agora aquele saldão de fim de ano, que os caras estão aproveitando que as pessoas estão indo pro Natal e plau! O Toffoli deu a dele. Qual é a próxima do dia? A gente tem meios de ação para barrar algumas coisas. Lembrando, a gente poderia fazer mais, mas como a maior parte da direita ela é ligada ao bolsonarismo hoje e milita, portanto, apenas na causa autorizada do Bolsonaro, então nosso meio de ação é restrito. A gente está conseguindo usar e direcionar essa energia para enfrentar, por exemplo, o PL 2630, que é um caso mais importante aqui, e estamos tendo resultado. E espero que se der tudo certo, nós vamos aumentar de tamanho para poder aumentar o escopo da nossa atuação. Mas tem tantas outras coisas. Ninguém pode considerar normal isso do Toffoli, tá? Lembrando, tá? A gente sempre citou, e no Clube MBL, entrou um rapaz que assinou, acho que é Rodrigo o nome dele. Rodrigo, quando você entrar aí no clube, uma das primeiras coisas que você vai ver são os relatórios relatório do começo desse ano, falando dos oligarcas que atuam no Brasil, tá? E um desses oligarcas, a gente sempre sente o caso do Rubens Ometo, que é um cara que a gente trouxe luz, inclusive agora doou 2 milhões pro União Brasil, fica doa pra todo mundo ali o Rubens Ometo, né? Se há poder, tô dentro. Outros são esses irmãos Batista, do grupo JF, tá? São 2 caras que deram golpe na praça, roubaram aqui no Brasil, depois foram grampear um presidente da República, tentar um golpe de Estado com isso, fugiram pros Estados Unidos, agora retornam, se livram das multas, voltam a fazer negócios daqui, participam de viagens de comércio com o governo Lula pra China e voltam a mandar no Brasil como se nada tivesse acontecido. É porque eles sabem, eles têm ideia de que o Brasil é uma pocilga moral e que as elites brasileiras são basicamente isso. É muito difícil. Muito, muito difícil. Não à toa, estamos nisso aqui, ó. A gente tá nessa causa aqui, ó. A gente tem que aumentar a nossa estrutura para que a gente disponha de mais meios de ação. Não adianta. A gente tem que ter mais meios de ação. Se não tiver mais meios de ação, nós vamos ficar, vamos dizer, impossibilitados, dada a configuração atual da direita. E não parou. Veja só essa outra notícia. Toffoli anula investigações da Lava Jato contra Beto Richa. Defesa argumentou que houve manipulação jurídico-processual. Ministro invalidou atos do... Você lembra? Foi o Toffoli que deu aquele despacho. Era um despacho meio psicodélico que ele deu. Foi que a gente analisou aqui na live. Pessoal dos comentários, lembrem do qual era sobre o que o despacho? Era alguma coisa, acho que ligada à Lava Jato, ao Lula. Alguma coisa assim, era um despacho psicodélico que a gente ficou lendo aqui. Tá? Foi um despacho do Toffoli. E aí tá vendo, tem mais essa, assim, Beto Richa. E vocês percebem que não é só com relação ao petismo. É com relação a tudo que envolva punições ao sistema político brasileiro. Tá? O Toffoli, um cara lembrou aqui, ó, o Chevap, visou, o Toffoli é amigo do mito. O Toffoli foi o cara que, enquanto presidente do STF, avisou que ia dar um jeito ali a coxambrar um possível impeachment, uma possível queda do Bolsonaro no começo do mandato dele. Foi um cara que cuidou dos interesses do Bolsonaro enquanto desmontava a Lava Jato. Lembremos que o Toffoli foi um cara que teve acesso aos dados do COAF, obtidos durante a Operação Lava Jato, ficou pra ele ali. E aproveitou o recesso. O da nulidade da Lava Jato, o Emerson acertou. Então ele aproveitou o recesso agora e fez o conjunto ali de maldades dele. É muito difícil isso, galera. Assim, o Brasil não... A gente tá lutando aqui, a gente tá alerta ali na Câmara dos Deputados. Não vamos deixar andar o 2630, não vamos deixar andar o 2630, não vamos deixar. Aí, de repente, plum, tá ali o STF fazendo outras coisas. E aí isso se insere no contexto de um jogo que foi montado, que não foi só para beneficiar o PT. Por isso que eu falo que o arranjo colocou o PT no poder. É um arranjo que interessa a várias outras forças. Interessa PSDB, MDB, PP, todo mundo que de alguma maneira foi atingido pela Operação Lava Jato. Tá? Beto Richa é do PSDB. Beto Richa era antipetista. Beto Richa é um antipetista do PSDB do Paraná. E algo que há 10 anos atrás era considerado, vamos dizer, uma figura de oposição dura ao petismo.
E ele tá aí sendo contemplado pelo Toffoli tal qual o Lula foi. Porque a origem do problema, tanto do Lula quanto do Richa, é a mesma.